Apocalipse, a gente vai direto a Apocalipse. O povo está dizendo, leia coisa do passado, vá para Apocalipse então. Apocalipse 11 e 19. Podem abrir suas Bíblias? Eu acho que hoje a gente vai dar uns bons passeios, tá bom? Então estou convidando vocês aí para a gente comentar um pouquinho. Só antes eu gostaria de lembrar vocês que no último estudo foi sobre o juízo final. Vocês lembram disso? E lá no estudo sobre o juízo final, nós vimos que a lei de Deus, muito grave, meu irmão querido, nós vimos que a lei de Deus, ela é a base para o julgamento. Não foi isso que a gente aprendeu? Se a lei é a base para o julgamento, como é que ela pode passar? Como é que ela pode deixar de ter validade? Como é que ela pode ter prazo de validade? Compreenderam? Só por aí a gente já começa a entender. Bíblia aberta, Apocalipse 11, 19. Amém? Feche os seus olhos. Santo Deus, nosso Redentor, nosso Criador, Deus maravilhoso que nos trouxe hoje ao teu santo templo para aprendermos mais de ti. A tua palavra está aberta agora e nós necessitamos da presença do Deus Espírito Santo, o nosso co-tradutor, para que tudo que está escrito na tua palavra possa ser traduzido aos nossos corações, que a nossa mente pequenininha possa ter condições de assimilar, de aprender os ensinos que tu separaste para nós nessa noite. Que a voz seja de um ser humano, mas que a mensagem aqui seja falada por ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse 11, 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? Leia comigo. Se acha onde? No céu. Gente, santuário no céu? O santuário não foi Moisés que construiu? Sim ou não? Sim. Mas olha, João disse que ele viu o quê? Um santuário onde? Uau! Tem santuário no céu? Lembra da primeira lição? Santuário o quê? Celestial. Não esqueça mais não, né? A gente já sabe que o santuário no céu e o daqui da terra era apenas o quê? Uma cópia pálida do santuário lá do céu. Então vejam bem. E foi visto o quê? O que João viu? A Arca da Aliança. Uau! Lembram da Arca da Aliança? Ela já saiu daqui, né? Mas lembram dela? Uma caixa feita, original, feita de quê? Qual era a madeira? Acácia.
acácia. Gente, dizem que a madeira acácia passa trocentos anos e não acaba não, porque é boa. E depois, além de ter a madeira, ela é revestida de quê? Ouro puro, tá? Brinquedo não, essa coisa que eles chamam de ouro não, negócio puro mesmo, toda revestida. E ela servia para quê? O que era guardado dentro dela? Para que ela servia? Que tinha lá dentro? As tábuas da lei. Para quem foi feita então a arca? Para guardar as tábuas? Mas você mesmo está me dizendo ali, tinha também o maná, tinha também o cajado, né, minha filha? Ele está me lembrando aqui, o cajado de Arão. Um cajado, então um pau velho que você anda para. O dele floresceu, ainda deu fruto. Glória a Deus, né? A gente já escutou essa história, tu tem que escutar de novo, amém, né? Então estava tudo dentro da Arca da Aliança. Olha ali, no santuário, ele viu a Arca da Aliança. Eita, tem lei lá do céu. Os 10 mandamentos, porque se a arca serve para guardar os 10 mandamentos, tem a arca do céu, dentro da arca do céu tem o quê? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Pode falar assim mesmo, gente. Vamos ser felizes. E sobrevieram o quê na hora que ele viu isso? Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Mas que tem santuário, tem ou não tem? No céu, tem. E tem a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança fica em qual parte do santuário? No pátio? No lugar santo? No lugar? Nota 10 para esses alunos. Tudo muito bom. No lugar santíssimo fica a Arca da Aliança. Correto? Uau, agora o negócio está começando a ficar bom. João já viu o santuário lá no céu. João viu que tem a Arca da Aliança, e nós sabemos que dentro da Arca da Aliança é guardado os 10 mandamentos. E quem escreveu os 10 mandamentos? Deus. Foi muito tímido a resposta. Quem foi? Deus. Com o seu próprio? Deus. A gente ama dizer isso, né? Porque é verdade. Então vejam bem, essa arca tinha na tampa dela algo que nós chamamos de... que tem os 2 anjos, os 2 querubins, nós chamamos de... É a Arca da Aliança. E na tampa da Arca da Aliança tem um negócio que tem os 2 anjos, que é a tampa propiciatório. Todo mundo aqui é sabidão. Então o propiciatório ficava tampando a Arca da Aliança. Isso é só para nós entendermos o que? Essa arca foi feita para receber as tábuas da lei. E vocês sabem que o trono de Deus, ele tem como base a lei dos 10 mandamentos, não sabem? Por isso que a Arca da Aliança, ela funciona como um estrado para os pés de Deus. Olha que negócio maravilhoso. Então a arca é a base do governo de Deus, por isso fica no estrado, daí seria. Como Deus pensa em tudo, né? É muito supimpa para a gente estudar esses detalhes, gente, é muito maravilhoso. Agora abra sua Bíblia em Deuteronômio 10, no verso 4 e no verso 5. Bora lá em Deuteronômio, vai ser bem rapidinho. Deuteronômio capítulo 10, verso 4 e verso 5. Amém ou misericórdia? Para mim dá misericórdia. Aperta o tiquinho aí, meu povo. 10, verso 4, verso 5. Junto comigo agora? Então vamos lá. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que vos falaram no dia da congregação no monte, no meio do fogo. E o Senhor as deu a mim. Virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Isso é só para a gente confirmar que o que a gente está falando aqui está escrito na Bíblia. A arca serve para guardar os 10 mandamentos de Deus, tá bem? É por isso que nós temos certeza, se tem uma arca no céu, se tem arca no céu, é porque tem a aliança de Deus, que os 10 mandamentos lá no céu também. Isso significa que se Jesus tivesse abolido a lei, teria lei lá no céu dentro da arca? Sim ou não? Estamos conduzindo raciocínio lógico, né? Porque o nosso Deus é um Deus de raciocínio lógico. Então o que a gente entende? A lei de Deus é tão eterna quanto o próprio Deus. Amém. A lei de Deus decora, é tão eterna quanto o próprio Deus. Jesus, ele só foi crucificado lá na cruz
Porque a lei disse que o salário do pecado é o quê? A morte. Se não existisse lei, Jesus não precisava ter morrido. Entenderam? Se não existisse a lei, Jesus não precisava ter morrido. Porque é através da lei que a gente sabe o que é pecado. E aí, o que é? Porque está escrito, né? Se não existisse a lei, como eu saberia que adulterar era pecado, que matar era pecado, que roubar era pecado? Eu só sei que a lei está dizendo que isso é pecado. Simples assim. Queridos, Jesus ele teve que morrer, porque o pecado ele tem preço a ser pago, como a gente cantou no hino ainda há pouco. O pecado tem preço a ser pago. E o meu sangue, ou qualquer riqueza que porventura o homem mais rico da terra tenha, não é o suficiente para pagar o pecado. Entenderam? Nenhuma riqueza da terra é suficiente para pagar o pecado do ser humano. Mas o sangue sim, porque o salário do pecado é a... Está lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Logo, alguém tinha que morrer. E esse alguém era eu, e era você. Não é verdade? A gente que pecou, a gente que morre. Mas aí, um Deus disse assim: deixa meus poderes aqui trancado numa gaveta, e eu vou para lá. Vou ter carne dessa aqui, se machucar, fica podre. Eu quero essa carne. Eu vou ter uma estatura. Eu vou sentir dores. Eu vou sentir tristeza. Eu vou sentir agonia. Eu vou sentir tanta coisa que até meu suor vai ser sangue. Mas eu vou passar 9 meses dentro da barriga de uma criatura minha. Mas eu vou para lá. Essa foi a decisão do nosso Deus Jesus Cristo. Amém. E Ele veio. E quando aqui chegou, Ele disse: eu vou morrer por você. Amém. Amém. E aí o que a gente ganhou com a morte de Jesus? Salvação. Tem gente que eu já escutei esses dias, eu li esses dias dizendo assim: se Jesus viesse hoje, não sei nem o que faria com ele. Porque se ele veio da outra vez, o povo matou, e agora? É por isso que ele não vem mais. Quanta ingenuidade. Bora estudar a Bíblia com a gente, que a gente vai descobrir que não é assim. Jesus não morreu por acaso. Jesus não morreu porque o povo quis fazer mal para ele. Jesus morreu porque ele escolheu morrer. Porque só tinha um jeito de salvar a gente, era através do derramamento de sangue. E o único sangue que salva é daquele que nunca pecou, Jesus Cristo. Ficou firme agora? Então o que nós entendemos aí? Jesus morreu porque a lei não pode ser mudada. Se a lei pudesse ser mudada, Jesus não teria morrido. É por isso que a lei não foi ultrapassada, a lei não foi cumprida, no sentido de dizer que a lei não precisa mais ser guardada. Porque Jesus morreu exatamente para mostrar que é possível sim guardarmos a lei. Jesus teve que morrer, e ele morreu em vez de mudar a lei. Porque ele era o dono de tudo, ele podia ter dito assim: não vou morrer não, o negócio é muito ruim. Fazer o seguinte: bora mudar a lei, tudo que eu disse que não pode, agora não pode matar, agora pode matar. Não pode roubar, agora pode roubar. E todo mundo já faz isso mesmo, então eu nem preciso morrer, fica tudo certo. Deus é o dono de tudo, poderia ou não poderia ter feito assim, gente? E ele escolheu morrer por nós. Por isso nós entendemos que a lei é tão eterna quanto Deus. E Jesus disse assim: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Cumprir significa obedecer. Se eu cumpro a lei do trânsito, é porque eu obedeço ou porque eu desobedeço? Porque eu obedeço. E aí quem obedece é castigado? Ganha multa? Não. Deu para entender? É isso que nós precisamos. A lei de Deus, ela é para sempre. E pasmem, lá no céu, na nova terra, Isaías diz para a gente que na nova terra, lá em Isaías 66 diz que na nova terra, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, eu e você, todos nós que formos salvos, iremos adorar a Deus. Amém. No dia de sábado. E é o dia de sábado que está escrito na lei que é o dia para a gente adorar a Deus. Não é isso? Sim. Quem diz que a lei do sábado é coisa para judeu ainda não leu Gênesis. Porque na hora que Deus terminou de fazer o planeta Terra em 6 dias, Ele escolheu fazer mais um dia. Ele fez o 7º, sem necessidade.
necessidade aparente. Por quê? Porque tudo já estava construído. Já tinha homem, já tinha mulher, já tinha pássaro, já tinha árvore, já tinha água, já tinha peixe, já tinha tudo. Para que o sétimo dia? Já tinha sol, lua, estrela. Para que a gente pudesse comemorar. Era o dia da festa. Era o dia de agradecer a Deus, para dizer assim: uau, 6 dias se passaram, ficou tudo lindo demais. Muito obrigada, meu Deus. Todo sábado é dia da gente olhar para trás e dizer assim: 6 dias Deus me protegeu e me deu vida. Passaram-se mais 6 dias e eu e minha família estamos aqui vivos. E louvar a Deus por mais um sábado e buscar comunhão para aprendermos mais com Ele. Tudo certo então? Perceberam através dessas passagens e dessa fala que faz parte do plano de Deus que a lei de Deus seja perpétua? Perceberam? Sim ou não? Sim. Não, a gente volta tudo. Brincadeira, voltando. Tá? Então o que a gente percebe também? Que o sábado foi feito para a gente poder santificar. Santificar significa separar. Aquilo que eu já faço no dia a dia, eu já vou fazer no sábado. Porque se eu for me preocupar com dívidas, com aluguel, com provas, com estudos no dia de sábado, como é que eu vou poder parar para adorar a Deus? Então ele disse assim: é para vocês terem uma mente saudável que eu vou deixar o sábado. Aí tem gente que diz assim: tudo bem, eu concordo, não é para matar, não é para roubar, não é para adulterar, não ter outros deuses, não adorar a imagem de escultura, eu concordo com tudo isso, mas essa história de sábado não engulo. Aí Tiago diz para a gente que um só dos mandamentos quebrados é igual uma corrente, ela tem 10 elos. Para eu dividir a corrente, eu não preciso quebrar 2 elos, eu preciso quebrar um e já partiu a corrente. É ou não é verdade? É a mesma coisa. E é por isso que Tiago diz para a gente assim: que se a gente tropeçar em um só ponto, a gente é culpado de todos. Compreendeu? Mas eu faço tudo, eu só não guardo o sábado. Eu sou culpada de todos. Tá? Tá bem claro isso? Então a lei de Deus, ela é eterna. Ela vai para a eternidade conosco. E no sábado a gente vai estar de galera adorando a Deus na nova terra. Eu ouvi amém? Amém? Amém! Então eu quero convidar vocês para a gente entender agora sobre a segunda verdade que faz parte, né, do que a gente descobre estudando sobre o santuário. A segunda verdade, qual é, meus queridos? O ministério celestial de Cristo. O ministério celestial de Cristo. Uau! Viu como estudar santuário é estudar Jesus Cristo de ponta a ponta, gente? É fazer radiografia do ministério de Jesus. Vamos confirmar isso. Verdade extraída do santuário, o ministério bifásico de Cristo no santuário celestial. Você lembra do santuário aqui na terra, como era que funcionava? Bora ver aqui juntos? No cerimonial do santuário terrestre, o sacerdote, tinham 2 pessoas que atuavam diretamente dentro do santuário. Quem era? Vocês lembram do Elias vestido aqui com sininhos batendo? O sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote atuava no santuário quando? Todos os dias. Todo dia o santuário. E não era um sacerdote não, gente, era uns trocentos, porque o que dia de gente pedindo perdão pelos pecados, ela entra e sai direto ali. Eu imaginando. E aí, e o sumo sacerdote, ele entrava quantas vezes no santuário? Uma vez por ano. Laurinha, anota mil, minha filha, vou levar para casa. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santuário. E quem podia ter acesso ao Santíssimo? Só o sumo, lá no Santíssimo. Só o sumo sacerdote, correto? Esses 2 cargos, essas 2 funções de sacerdote e de sumo sacerdote, eles estavam ali pleiteando com sangue, espargindo as gotinhas de sangue na cortina, também lá nos chifres, né? Então assim, foi mal. Aí ele aspergia aquelas gotinhas de sangue nos chifres, porque ele estava transferindo o pecado meu para dentro de onde? Do santuário. Não era assim? Então essas 2, e aí quando ele transferia, iniciava o processo de pedido de perdão.
E o pedido de perdão não era que os pecados ali naquele momento, naquele dia, no dia a dia, era apagado. Ele só era transferido. E no dia do Yom Kippur, ou dia da expiação, o que acontecia? Pode falar. O que acontecia no dia da expiação com todos os pecados das pessoas? Todos eram o quê? Perdão dela aí, gente, deletados. Então o que acontecia? Quando os pecados eram apagados? No dia da expiação, uma vez por ano. Eles estavam lá registrados na cortina, né? Eles estavam registrados. Mas no dia da expiação havia o perdão dos pecados. E é isso que a gente precisa entender. Tinha então duas funções, o do sacerdote e o do sumo sacerdote. Entendendo que o do sumo sacerdote significava que lá dentro do Santíssimo acontecia o juízo, porque os pecados estavam registrados e agora era a hora que matava o bode, não era? Tinha dois bodes, lembra do dia da expiação? Um era para Azazel. Azazel é o nome de um demônio, tá? Então logo esse era o que ia ser morto, que é o culpado por todos os pecados. Ficou claro isso? E o outro bode, né, que no sorteio não foi sorteado para ser o Azazel, ele morria, porque ele simbolizava novamente Cristo perdoando os nossos pecados, o sangue de Jesus, o que morria. E o Azazel ia para onde? Morria à míngua lá no deserto, ficava solto lá no deserto. E a gente aprendeu que um dia Satanás já não vai ficar no deserto. Por quanto tempo? 1000 anos. Toma, quem manda fazer o povo pecar? Vai morrer à míngua. Não morre naquela hora, mas na hora que Jesus voltar terceira vez vai morrer sim. E ele sabe disso, por isso que ele está mais que atentado, mais do que nunca. O que nós precisamos fazer então? Jesus Cristo cumpriu exatamente essas duas funções. Jesus Cristo foi lá para o céu. Foi ou não foi para o céu? A Bíblia diz que ele subiu, os discípulos viram. Quando Jesus Cristo foi para o céu, o que aconteceu quando ele chegou lá? Foi o quê? Entronizado. E foi, ele entrou no santuário de Deus. No santo ou no santíssimo? Antes do Santíssimo, primeira vez ele entra no Santo. Ele entrou no Santo no ano 31. Quando ele fez isso, o Espírito Santo chegou aqui, conectou os seres humanos. Lembram disso? 3.000 pessoas batizadas, porque ele usou, o Espírito Santo usou os discípulos. Lembram o dia do Pentecostes? Sim? Aí, nessa mesma ocasião, Jesus lá no céu, no lugar santo, entrou para ser o nosso advogado. Olha, Satanás nos acusa dia e noite sem parar. A Bíblia diz isso. E quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. E Jesus Cristo ficou como advogado até que ano? Até que data? 1800 e... Em que dia? Foi nesse mês, 22 de outubro de 1844. Sabe de outra história. Então, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus saiu do santo e passou para o Santíssimo. Se dizendo, quer dizer que Jesus não transitava de um lugar para o outro. Gente, nós estamos falando de funções, de trabalho. Ele exerceu o cargo, a função de sumo sacerdote em 22 de outubro de 1844. E de onde é que você está tirando essa data, mulher? Que blefe é esse? Comprova para nós. Aí a gente vai para que livro? Daniel, capítulo? Verso 14. E o que diz lá? Até 2.300 tardes e manhãs, né, Paulo? E o santuário será purificado. Amém? Ou seja, o santuário ser purificado começava o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. Agora arrepiei, porque em 1844 Jesus entrou para cumprir um papel lá no Santíssimo. E agora, de 1844 para cá, nós já temos 182, vai 181 ano. E vai estar tendo 182 esse ano? Daqui a alguns dias, né? 181. Agora dia 22 de outubro.
completa 181 anos e Jesus está no Santíssimo julgando. Amém? E como ficava o povo quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo? Leve, light, tranquilo, tudo ok? Era isso? Não, tenso, preocupado. Será que meus pecados foram perdoados? Será que eu consegui pedir perdão de tudo? E agora, como que isso é? Ai, oração, contrição, muita busca a Deus. Ei, percebeu que nós estamos vivendo o dia do Yom Kippur? Como está a minha vida e a sua em relação à nossa preocupação com a nossa salvação? Amanhã eu conserto, só mais uma vez eu vou fazer isso. Amanhã eu me arrependo, depois eu volto atrás. Eita, dia da expiação, qualquer instante acaba. Estão entendendo? Isso nos faz entender que o juízo divino já está acontecendo. Quando ele vai terminar? Quem sabe a data? Ninguém sabe a data. Pode estar bem pertinho. Eu pode estar longe, eu nem quero dizer isso, não está longe não. Porque a gente já ouve passos de um Deus que se aproxima, sim ou não? Amém. E eu aprendi agora que a gente ouve passos de um Deus que se aproxima, porque só aqui na nossa igreja, quantas pessoas foram batizadas em um único sábado? 15. Isso é milagre divino. Isso é Deus preparando o seu povo. Isso é prova viva de que nós verdadeiramente estamos às portas da nova Canaã. Glória a Deus. Queridos, então vejam comigo. Tudo isso apontava para o julgamento que estaria acontecendo no céu para determinar quem serão os salvos. Jesus está lá, Jesus está no julgamento. Por quê? Porque quando ele vier já é para saber quem está julgado positivo e quem não vai para o céu. Então não pode chegar quem será que eu vou levar e o que eu faço agora? Não, já está acontecendo o julgamento. Começou no ano de 1844. Mas lembrem-se que nós já estudamos que só passa pelo julgamento os justos. Por quê? Porque quem não é justo nunca nem se arrependeu, nunca nem pediu perdão. Como é que vai ser julgado? Vai ser julgado, olha, errado. Não, gente, está tudo errado. Então não se arrependeu, não tem como julgar, já está condenado. É igual quando na sala de aula o aluno dizia para mim assim: professora, você que deu 0. Eu não dei não, filho, foi você que tirou. Né? Você que não estudou, foi você que tirou. Então é a mesma coisa que Deus está dizendo. Deus não me condenou. Não, filho, foi tu que não fez nada certo, espia. A lei está aí dizendo que tu tem que fazer certo, fez tudo errado. É a gente que escolhe. Compreenderam? É a gente que escolhe. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras. A gente não é salvo pelas obras. Está batido esse martelo, ponta virada. A gente não é salvo pelas obras, a gente é condenado. Por quê? Porque as obras vão mostrar o quanto que eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, as minhas obras, uau, vão só agradar a Deus. Se eu não amo a Deus, as minhas obras vão fazer o quê? Não agradar a Deus. Só vão me condenar. Ficou claro? Sim ou não? Então, amém. Se ela vinha dizer sim, é porque eu acho que os adultos têm que entender, né? Obrigada, amiga. Então, nós precisamos compreender. Jesus vai voltar ou não vai voltar para essa terra? Vai. Jesus vai voltar sim. Por que ele vai voltar? Porque nós já sabemos que o juízo já começou. E quando ele terminar esse julgamento, Jesus vai voltar para poder dar um galardão. Galardão, gente, é um prêmio. Tá? Deixa eu ir mais para frente aqui um pouquinho. Já está quase aqui, né? Jesus vai dar um galardão. O que é galardão? A recompensa. Ele está julgando para ele poder saber. Esse aqui, a recompensa é vida eterna. Esse aqui não quer nada comigo, a recompensa não pode ser vida eterna. Esse daqui quer, esse daqui. Entenderam? Os nomes estão passando. Começou por uma pessoa chamada primeiro justo que morreu. Adão morreu depois do 900. Tem gente que morreu antes dele. Abel, gente. Lembra lá? O primeiro justo que morreu foi Abel. Então o nome de Abel já passou lá em 1844. Será que Jesus já está chegando nos vivos? Porque qual chegar nos vivos significa que está estando na reta final. Já vai estar o quê? A porta da graça fechando. Amém? Amém. Então vamos avançar um pouquinho. Hebreus 9:24. Jesus deixa claro que Jesus entrou no santuário celestial. Tá? Eu já estou aqui em Hebreus 4:16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente
junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Entenderam agora? Em ocasião oportuna. Nós vamos achar graça, nós vamos achar o galardão, nós vamos achar a bondade, a salvação de Jesus, que Jesus nos dá. Amém? Agora eu quero convidar vocês para a gente ir para a terceira. Deu para entender a segunda? Sim ou não? Mas quem está vivo é o juízo. Olha, quem está vivo, como vai ser o juízo? Ele ia ter que me botar nessa. Vamos lá então. Vamos entender o seguinte: os vivos, eu vou falar disso agora, né? Imortalidade no quarto item. Tu pode esperar chegar ao quarto item? Guarda aí, tá? Se eu não responder, vocês me cobram no final. Então nós vamos agora para a segunda vida de Jesus. Como é que conecta a segunda vida de Jesus com o santuário? Nós vamos já saber. Lá no cerimonial típico, o que a gente via? O sumo sacerdote, ele concluía o dia da expiação, porque ele entrava nesse dia, e ele saía do santuário, e quando ele saía do santuário, ele fazia o quê? Dava a bênção sacerdotal. Ele abençoava o povo, e ele declarava que todos os pecados cometidos naquele ano estavam perdoados. E aí o que acontecia? Depois disso, da mesma forma, quando Jesus concluiu o seu ministério lá no céu, aí sim ele vai nos dar a bênção sacerdotal, porque ele vai trocar de roupa. Ele vai tirar a roupa que ele está de juiz, porque no sumo sacerdote, como sumo sacerdote, ele é juiz. Como sacerdote, ele é advogado. E ele está entre advogado e juiz, ele acumula as duas funções. Quero deixar isso claro aqui, tá bom? E aí veja só, quando Jesus concluiu o ministério sacerdotal lá no santuário, ele vai tirar a roupa sacerdotal e vai vestir o que está escrito em Isaías 59, roupas da vingança. É a roupa branca tingida de sangue. Fala vingança, mas são as vestes reais. Porque Jesus vai vir fazer o quê? Olha lá depois, vestir as roupas de vingança, descer do céu numa grande nuvem branca, que está lá em Apocalipse, para buscar quem? Sal. Foi bem devagarzinho a resposta. Jesus vai descer do céu para buscar quem? Sal. Pode trocar sal do seu lado? Eu. Não é? Se a gente não acreditar que ele está salvo, ele está brincando de ser crente, né? Então, Jesus vai descer do céu para buscar quem? Eu. Deus seja louvado. Que todos os dias a gente tenha essa certeza e a gente faça da nossa vida um baluarte para irmos para o céu. Queridos, olha só mais um pouquinho. Aí Jesus vai dizer: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nós chamamos desse período, que na hora que Jesus sair do céu, tu acha que vem correndo para cá? Não vem não, ainda tem um negócio para acertar lá em cima, ainda tem os paraquedando. E aí Jesus vai fazer o quê? Olha só, vai iniciar aqui na terra o período que a gente chama de fechamento da porta da graça. Ninguém vai sentir mais vontade de se arrepender, ninguém vai mais sentir curiosidade, eu estou dizendo dos ímpios, tá? De ler a Bíblia, de se aprofundar. E aí, quando a porta da graça se fecha, aí o negócio aqui vai ficar feio na foto. Vai ficar feio na foto. Mas o que nós precisamos compreender, que igualzinho o sumo sacerdote saía e dava a bênção sacerdotal, na hora que Jesus sair lá no Santíssimo, ele também vai trazer a bênção sacerdotal. Vossos pecados estão perdoados. É por isso que quem está santo continua santificando-se, e quem não está, vai continuar fazendo o que estava fazendo de errado. Tudo bem até aí? Vamos mais para frente um pouquinho. E eis que venho demorado. É isso? O que está escrito em Apocalipse 22:12? Eis que venho demorado. Era aí de quê? Água para mim. Eis que venho sem demora, e vocês vão ler o restante quando eu bebo água. E comigo? Está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Falei que era segundo as obras? Está escrito, obrigada, irmão, por levando. Então, olha só, retribuir a cada um segundo as suas obras. Obra salva? Não. Obra salva? Não. Guardar o sábado salva? Não. Obedecer os mandamentos salva? Não.
minha frente, caso venha uma bala. Pode até me livrar de eu não morrer ali. Que cena, não é mesmo? E eu quero dizer para vocês que isso não quero dizer. Mas é interessante pensar que salva ali, mas não salva para a vida eterna não, filho. Não salva não. Entenderam? Então é bom a gente entender que só o sangue de Jesus é quem nos salva. Obra nenhuma nos salva, mas ela condena. Tudo bem até aí? Confirmaram que a volta de Jesus vai acontecer, porque hoje ele é o sumo sacerdote. Da hora que acabar o serviço do sumo sacerdote, aí ele vem nos buscar. Aprenderam isso hoje? Recapitularam isso hoje? Alguma dúvida? Então simbora, porque tem uma quarta verdade que a gente precisa entender hoje, que também está conectada ao santuário. Chama como? Imortalidade condicional da alma. A imortalidade condicional, essa palavra. Hoje o ser humano é imortal, sim ou não? Sim ou não? Não, a gente morre. Então a gente não é imortal. É bem verdade que muitos cristãos, muitas igrejas cristãs mesmo, elas estão dizendo por aí que quando você morre, você não morre. Quando você morre, você ainda fica vivo. Por quê? Porque quando você morre, você pode conversar com seus parentes. Ou então você vai para um purgatório para ver lá como é que está a sua situação. Ou então você vai para o inferno para ficar queimando. Viveu 80 anos fazendo coisa errada, é passar milênios queimando. Só se Deus fosse muito injusto, né? Deus é justo demais. Ele não se compraz na dor e no sofrimento dos seus filhos. A Bíblia é bem clara. Outro detalhe: existem colegas, amigos, irmãos que a gente fala, mas que respeitamos muito, muito mesmo, mas que entendem que quando morre, algo sai do corpo. O corpo é enterrado, mas algo sai e aquele algo vai entrar no outro corpo. Chama reencarnação. E aí, esse outro corpo, a pessoa até ela fica boa, maravilhosa, excelente, de boas virtudes, ser um alfa, né? E se fosse assim, a gente não precisava de um salvador para morrer por nós, porque a gente mesmo ia se salvando. Se eu for para o purgatório, lá eu pagar os meus pecados, eu mesmo vou me salvar. Não é verdade o que eu estou dizendo? Se eu reencarnar até eu ficar, uau, top, o que vai acontecer? Eu mesmo estou me salvando. Então Jesus é um corpo. Veio morrer para quê? Se eu mesmo me salvo. Entenderam como não é um ensinamento bíblico? Cidiane, então esse ensinamento vem de onde? Eu queria só que antes a gente entendesse assim. Nós vamos já chegar nessa pergunta que eu fiz agora. O estado inconsciente dos mortos. Faz de conta que você está dormindo. Não feche os olhos, só faz de conta. Quando você está dormindo, você sabe o que está acontecendo? Se tem alguém andando no quarto, se você estiver dormindo mesmo, sabe o que está acontecendo? Não, porque quando a gente dorme, a gente fica no estado inconsciente. A nossa consciência está lá descansando, não está trabalhando, não está vendo, não está enxergando. O estado inconsciente dos mortos, ele é necessário, ele é essencial para que aconteça o juízo investigativo. Lembra que eu falei que o julgamento já está acontecendo? Chama juízo investigativo, a gente estudou isso em umas lições passadas aqui. Então veja bem, o juízo investigativo está acontecendo. E se eu tiver, você perguntou ainda agora, se eu estiver vivo, andando, tomando decisões, mas meu corpo está morto, mas minha consciência está viva, e eu estou tomando decisões, eu estou chorando, eu estou alegre, eu estou observando, se eu estiver tendo consciência, como que eu posso ser julgada? Como que eu posso ser julgada se eu ainda posso ter consciência? Eu posso mudar de opinião. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo? Tá, Heloísa? Se a Heloísa entender para mim, então tá top. Tá, Heloísa? Então, olha só. Quando eu estou viva, eu não posso ser julgada porque eu já estou tomando decisões. A não ser que eu já tenha tomado a decisão de negar o Espírito Santo. E o que é negar o Espírito Santo? Eu não estou nem aí quando o Espírito Santo me diz: tu está fazendo coisa errada, está falando mal do outro, tu está não sei o que, isso é errado. E eu não estou nem aí. Não reconstituo minhas ideias, não estou nem aí porque o Espírito Santo diz. Nesse caso, eu estou negando o Espírito Santo. Aí tem salvação, filho. Porque só tem salvação quando a gente se arrepende. Negar o Espírito Santo é não me arrepender. Estão entendendo? Enquanto eu estou viva, eu tenho condições de me arrepender. Por isso eu não passo ainda pelo julgamento investigativo.
Quando a gente morre, aí sim passa pelo julgamento investigativo. É por isso que o estar morto é essencial para que aconteça o juízo investigativo. Ficou claro ou não? O silêncio é porque ficou, então. Olha só, o que ocorre no santuário celestial antes do advento de Cristo, antes da vinda de Jesus, é o período do juízo investigativo. Antes de Jesus vir para cá, ele está cumprindo com o juízo investigativo. Tudo bem aí? Olha a segunda parte. O dom, o presente de se tornar imortal, de nunca mais morrer, ele só vai ser concedido para os santos. E só depois da volta de Jesus. Quando Jesus vier a segunda vez, ele nem vai colocar os pés no chão, vai ficar nas nuvens. E nós seremos transformados. Quer ver? Eu acho que eu estou com a passagem aqui. Isso vai ocorrer minutos, segundos, pouco depois da conclusão do ministério do santuário. Mas na hora que Jesus chegar aqui, aí nós seremos transformados. A alma que pecar, essa morrerá. Não é isso que está escrito? Se a alma que pecar, essa morrerá, isso significa que existe morte. Não tem como eu estar morto e estar vivo ao mesmo tempo. É muito antagônico, ou está morto ou está vivo. Mas se eu estou pensando, se eu estou enxergando os meus que estão lá chorando, então eu não estou morto, eu estou vivo. O Elias disse assim: a última coisa que eu gostaria que falassem no dia do meu velório é: ele mexeu o pé, ele mexeu o pé, ele mexeu o pé. Eu também gostaria. Porque se ele mexeu o pé, ele está vivo. Não é bem óbvio isso? Então é nisso que a gente tem que entender. Se eu estou morto, eu estou morto. Olha, a fórmula para ter vida, ela é muito simples. Mas primeiro vamos ver aqui 1 Coríntios 15, 51, tá bom? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Quer dizer que nem todo mundo vai morrer, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos vão ressuscitar. Mas não tem gente dizendo que o povo quando morre vai não sei para onde? Vai para o seio de Abraão? Até pode ser, porque eu acho que o seio de Abraão deve ser a terra, porque Abraão está lá esperando a volta de Jesus. Entenderam? A gente fala assim, não leve como pessoal ou coisa. Queridos irmãos que nos ouvem, né? Estejam atentos. Quando a gente morre, a gente fica no pó da terra, senão não tinha ninguém para ressuscitar. A Bíblia está dizendo: os mortos ressuscitarão. Os mortos justos ressuscitarão incorruptíveis. Top 10 de linha. Incorruptíveis. E nós, ele achava que ele ia estar vivo, nós também achamos, que a gente repete. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo que gosta do pecado, que gosta de fazer as coisas erradas, que é corrupto, se transforme em um corpo incorruptível, sem corrupção. E que o corpo mortal, que morre, a Bíblia diz: o corpo morre, ele é mortal, se transforme, se revista de imortalidade. Quando isso vai acontecer? Na volta de Jesus. Simples assim. Não é? Queridos, isso é notícia maravilhosa. A gente tinha que sair. Muita gente diz assim: na hora que morre, sai alguma coisa de dentro de você. Agora nós vamos para a fórmula. O que fez a gente ter vida? Lá em Gênesis, Deus pegou o barro. Eu fico imaginando que deve ter sido lindo, porque ele se ajoelhou. Como é que ele ia fazer daqui de cima um boneco? Ele se ajoelhou, gente. Botou o joelho no chão para bater a gente. Foi lá, desenhou os dedos, as unhas, todos os detalhes do Adão. E fez aquele boneco lindo, maravilhoso, gigante, meu filho, 4 metros quase, né? Como tinha, acho que uns 4 metros. Gente, lindo, maravilhoso, sem defeito. Direto do forno, da mão de Deus. Aí quando Deus viu o boneco lindo, Deus disse assim: peraí, deixa eu abrir na cabeça dele. Foi lá na cabeça. Aí o que Deus fez? Soprou fôlego de vida. Fôlego de vida, espírito. Espírito é coisa, espírito quer dizer consciência, quer dizer condição de pensar, condição de raciocinar. Na hora que ele pôs aquele ar dentro da boca, nas narinas de Adão, Adão ganhou condições de raciocínio, de pensar, de tomar decisão, de fazer escolha, de fazer admiração do mundo. Entenderam? Diga-me. Diferente dos animais. Como? Diferente dos animais.
Perfeito, diferente dos animais, porque Jesus só deu condições de respirar nos animais. Eles não pensam, eles não sabem o que é ontem, hoje, amanhã. Eles não têm essas noções. E nós temos por quê? Porque Deus deu para nós, diretamente quando Ele botou o fôlego de vida na gente. Então, barro mais fôlego de vida, o homem levantou. Se tornou o quê? A Bíblia diz, alma vivente. Então, prazer, almas. Meu nome é Alma Cidiane. Quem está vivo é uma alma. Então esse negócio aqui, nem era para ter deixado tanto tempo essa imagem. Esse negócio aqui é mentira. Não existe corpo e alma. Só existe alma quando tem vida. O texto é bem claro. O homem passou a ser, Perfeito. não a ter. Sem alma vivente. Eu não tenho alma. O homem não tem uma alma. Ele é uma alma. A Bíblia é bem clara. Barro, mais fôlego de vida, igual a se tornar uma alma vivente. Tu não tem alma? Não, ninguém tem alma, porque nós somos a alma. Enquanto estamos vivos, somos alma, ok? Morreu, o que acabou? Desconectou aí. O fôlego desconectou do corpo. O que acontece agora? O corpo vai para o pó. E o fôlego? Respirou. O fôlego ficou, volta para o ar, volta para Deus. É isso. Fôlego, quando eu respiro, o que sai da minha boca tem o meu formato? Tem pensamentos, o que sai da minha boca? Não tem. Está compreendido isso? Sim ou não? Sim, né? Isso é a Bíblia que ensina. E quem foi que inventou esse negócio de que uma coisa sai de dentro do corpo? Platão, filosofia. Lá a filosofia platônica, os gregos disseram assim, olha, dualismo platônico, alma é uma coisa, corpo é outra coisa. E aí, para poder ser melhor, a alma, ela é pura, ela é bela. E o corpo é um destroço que prende a alma. Então, bom é quando a alma se liberta do corpo. Isso é Platão, gente. Isso é filosofia humana. E Bíblia? A Bíblia diz, corpo e alma, só existe corpo com vida quando tem. Né? É ser humano, é vivo, é alma, pronto. Alguma dúvida? Então, olha só, não se achará entre ti quem faça passar, olha o que Deus fala, isso é uma advertência, é um puxão de orelha muito grande, para a gente não ficar acreditando nesse negócio de que morto tem vida. Se está morto, se tem vida, é vivo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Matou o filho, é coisa errada. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromantes. Opa, sentiu aí? Nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Não vai para o céu se consultar os mortos. Não vai para o céu se for necromante. Não vai para o céu se for feiticeiro. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, olha só. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. Onde está escrito? Deuteronômio 18, de 10 até o 12. E tem mais. Teu Deus os lança de diante de ti. Deus diz assim, bicuda, quer saber não. Faz um checklist, né? Vamos pro céu. Fez o checklist, não se encaixou em nada, amém, glória a Deus, tá bem? Só pra gente entender, esse negócio de morto que fala, que manda recado, não é bíblico, é dos seres humanos. Falei. Qual é o quinta verdade que a gente aprende que está conectada ao santuário? Ministério Profético de Ellen White. Marido, eu respondi a pergunta, né? Glória a Deus. O Ministério Profético de Ellen White é a quinta verdade que a gente encontra conectada diretamente ao santuário. Bom, quem é Ellen White? Nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que Ellen White é uma profetisa moderna. Essa menina, essa mulher, ela nasceu em 26 de novembro de 27, isso mesmo, é 26 a data que ela nasceu e 27 o ano, para a gente decorar. Em novembro é o meu mês de aniversário, ficou fácil para vocês? Agora sim. 26 de novembro de 1827. Uma menina normal, tranquila. Sabe o que aconteceu? Ela teve uma experiência maravilhosa com Deus. E depois que ela teve essa experiência, ela se tornou uma profetisa. Deus revelou para ela sonhos. Ela passou 70 anos nesse ministério servindo a Deus. Resultado, mais de 100 mil páginas escritas de orientações para nós, o povo do fim dos tempos.
Gente, Ellen White, deixa eu me achar aqui. Ellen White, ela tinha até a 3ª série primária, a gente poderia, o 4º ano hoje em dia, acho que é isso que fala agora, né? 4º ano, 9 anos de idade, né? 4º ano. Filho, para ela escrever 100.000 páginas. Uma criança com 4º ano, tem condições, com conhecimento até o 4º ano, tem condições de escrever até 100.000 páginas? Nem eu, né? Com mais de 4 anos de idade, 4 anos de estudos. Não tenho. Queridos, Ellen White escreveu sobre conteúdos que hoje em dia a ciência está descobrindo. Lá em 1855, ela falou que o açúcar fazia mal para o nosso corpo. Há 30 anos atrás, a ciência disse: o açúcar faz mal para o nosso corpo. Ó, 80, 100 anos depois, que bênção que Deus é. E por que Deus deixou essa mensagem para os nossos dias? Porque Ele sabia que ia ter muitos atrativos açucarados para o nosso paladar. Aí já quis dizer assim: quando tiver, vocês bebem, vocês comem, vocês tirem, não é isso? Para vocês ganharem saúde. Ellen White falou assim: o sol, a luz solar faz bem para o corpo. O sol de manhã, ele vai fazer bem porque vai te dar energia, ativa os hormônios do cortisol. Mas o sol de 2 horas da tarde, ele vai te proteger, te dar imunidade. Queridos, sabedoria divina. E nós vamos ter um próximo encontro nosso sobre o santuário. Nós vamos falar sobre exatamente os 8 remédios naturais que essa mulher, que só teve até o estudo, até quarto ano, ela aprendeu. Como que ela ia aprender tudo isso que hoje a ciência confirma, gente? Só através do poder de Deus. Hoje em dia, muita gente se diz assim: ah, eu sou profeta, eu tenho um recado de Deus para você. Aí a pessoa olha para você e diz assim: você vai fazer uma coisa bem óbvia que serve para qualquer pessoa. E o que a gente tem que diga, né, princesa? É porque assim, eu observo isso aí. Eu tenho um cachorro, meus cachorros, e eu olho a hora que eles vão pro sol. E não é 8 horas da manhã, não. É meio-dia, 1 hora. Eles ficam um pouquinho lá no sol e saem. Olha, gente, como a natureza, ela é sábia. Deus já prepara, né? Que lindo o seu testemunho. Glória a Deus. Eu fiz uma surdinha lá, uma cachorra surda que eu tenho. Parabéns. É a coisa mais linda. Olha aí, tá vendo? Quer ir pro sol para ganhar imunidade é nesse horário, mas não toma banho com sabão depois, né? Porque daí vai sair, porque ele é lipo, o hormônio, que nem é hormônio, que não é vitamina, é um hormônio, ele é produzido pelos raios solares. E se a gente não quiser, a gente vai comprar na farmácia e vão mandar outra cara, né? Vitamina D, fica carinho, tá bom? Então o melhor é pro solzinho, sem protetor solar e o mínimo de roupa possível. Então no seu banhinho de sol, 15 minutos. Se minha pele for mais escura, meia horinha. Não estou dizendo isso do nada, tá, gente? Eu escutei muitos especialistas falando isso, principalmente tempo da pandemia. Fui para cima, não foi bom? Então, olha só, vamos ficar atentos. Deus revelou verdades absolutas necessárias para nossos dias, para o nosso tempo. O Covid foi no nosso tempo ou no passado? Nossos dias. Vitamina D traz imunidade para o corpo. Hoje em dia a gente não precisa trocentas vezes de imunidade, sim ou não? No Brasil é dito que quando a gente tem 30 de vitamina D já está tudo ok. Um monte de médico por aí está dizendo o contrário, que tem que ter de 80 a 100, que a hiperdosagem é de 120 para cima. Outros países defendem essa ideia que a hiperdosagem, estou falando, mas você deve buscar especialistas e o seu médico vai saber, né? Direitinho, não é o que eu estou dizendo sobre essa quantia não, né? Eu escutei e estou repassando. Mas é interessante nós sabemos que quando a gente não tem imunidade, qualquer hora a gente gripa, qualquer coisa nos leva para a doença. E nós não somos acostumados. O que dizem para a gente? Passa protetor solar, sai para o sol. Não é? Só ensinam essa parte. E não ensinam outra parte. Ellen White ensinava desde aquele tempo. O açúcar faz mal para o corpo, o sol faz bem para o corpo. E teve outras coisas que eu não vou adiantar o próximo sermão. Mas entendamos que a nossa saúde, Deus domina. Deus disse assim: come isso, mas não come aquilo, porque isso aqui faz mal, vai te dar alergia, vai te dar doença. Come camarão, vai te dar alergia. O camarão é o quê? É barata, ele come as coisas que não prestam dentro d'água. Não é para o seu estômago, meu filho, não é para o seu paladar. Por isso que ele deixou escrito lá em Levítico 11 as coisas que a gente pode comer para ter saúde e o que a gente não deve comer para não morrer cedo, para não passar mal, para não ficar sentindo dores. Nosso Deus é maravilhoso, Ele pensa em tudo para nos fazer melhor. Então, Ellen White, deixa eu ver aqui mais um pouquinho.
Eu só queria lembrar para vocês que quando Jesus foi glorificado e Deus distribuiu aqui na terra os dons do Espírito, através do Espírito Santo, né? o dom de línguas e outros dons, significa que esses dons, eles são suscitados dos seres humanos na hora que Deus quer. E por que a gente acha que funcionou lá no Pentecostes e que nunca mais Deus iria derramar, se Ele mesmo diz que nos últimos dias os velhos terão sonhos, visões, as crianças profetizarão? Por isso nós acreditamos que sim, a irmã Ellen White, ela é uma profetisa de Deus para os nossos dias. E muitos outros levantarão. Lembrando que a Bíblia ensina a gente uns 7 a 8 dicas para a gente prestar atenção para comparar se o profeta é verdadeiro ou é falso. Se ele é de Deus ou não é. Gente, o teste foi feito, Ellen White passou em todos. Quem quiser maiores detalhes sobre esse estudo, quem quiser aprofundar, procura a gente. Nós estamos aqui na Dalva, em Cavalcante, Igreja Adventista Sétimo Dia, em frente ao Sorriso, e a gente pode tirar dúvidas, caso você esteja nos ouvindo. E alguma visita que queira aprofundar, estamos presentes aqui. Esse time aqui todinho pode me ajudar. Escolhe um na hora da saída e leva para casa. Marca o horário, leva para casa. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem? Testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse responde: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, aqui era João, quando encontrou com o anjo, em determinada ocasião, o anjo foi dar a visão, o João foi lá prostrar para adorar, e o João disse: epa, não faça isso, eu sou conservo, eu sou aqui, do degrau de baixo, igual tu. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Ele diz assim: eu sou criatura igual tu, eu não sou criador, não me adora. Que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? Que timidez, minha igreja. O testemunho de Jesus é o que o povo tem que escutar lá na televisão deles. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Onde está escrito? Apocalipse 19, 10. O povo de Deus guarda os mandamentos, tem o Espírito da profecia. Amém? Amém. Não é a gente que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. O que a gente faz então? Eu quero fazer parte do povo de Deus. Vamos guardar os mandamentos de Deus. Vamos estudar o Espírito da profecia. É simples assim. Deus não complica. A gente é que tem mania de botar dificuldade em tudo. Mas eu estou terminando. O dom profético ele seria manifestado na igreja remanescente. É isso que a gente está lendo. O dom da profecia. Por que Deus iria nos abandonar num período tão difícil? E vamos continuar prestando atenção, porque tem mais gente que vai adquirir o dom da profecia nesses últimos tempos. Glória a Deus. Queridos, então nós queremos só dizer para vocês, esse aqui vai ser o tema, né, do próximo estudo, que vai ser no próximo domingo. No próximo domingo, né? E aí, os 8 remédios naturais. Ela falou disso em 1855. E hoje a medicina toda se rende. Pratica atividade física, é ou não é? Se alimenta direito. Olha, ar puro, é ou não é? Então, aguentem aí que temos mais coisa. Pois é, o santuário de Deus. Mas vai falar. Onde ela... Pronto, só fiquei no suspense. Eu dei o spoiler, mas não dei, né? Então, assim, vamos falar, mas é sobre o santuário de Deus. Obrigada, Maria. Deus diz para nós, através do santuário, que Deus tem um povo remanescente e fiel. Remanescente eu traduzo assim, me corrija se eu estiver errado: raspa do tacho, os últimos, as gotinhas, a sobra, o tiquinho que ficou, são os remanescentes. E Deus tem, amém? Quem faz parte? Glória a Deus, que você também possa levantar a mão para quem nos está assistindo. Que Deus seja louvado, porque nos deu toda essa fonte de conhecimento, toda essa fonte de estudo, para a gente entender que nós temos um Deus maravilhoso que doa a sua vida, que deixou tudo claro para que a gente não acreditasse em tantas coisas que os falsos profetas estão dizendo aí fora. Estão dizendo que Jesus vai voltar através de um arrebatamento secreto. Mas olha como é que todo olho vai ver se vai ser secreto. Não bate com a Bíblia, queridos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não acredita em arrebatamento secreto. Por quê? Porque não é bíblico. Porque quando um estiver dormindo, o outro vai e o outro fica. Vai ser normal isso.
Não é porque vai ser levado secretamente, não. Ah, porque Jesus disse que vem como ladrão. É porque o ladrão não diz a hora. Jesus disse a hora que ele vem? Não. Então é por isso que é como um ladrão. Não pode ser secreto. Vai ser o ato mais barulhento, está lá em Tessalonicenses. Olha só. Todas as trombetas. O céu vai ficar em silêncio 7 dias. Mas todos os anjos trocando trombeta para vir. Como é que esse negócio vai ser em silêncio e secreto, gente? Glória a Deus que não vai ser. Amém? Amém. Que o Senhor continue nos abençoando e que a gente continue tendo sede de conhecer a palavra de Deus. Amém.